Olá para vocês, como vão todos? Eu sou o Rodney Brocanelli aqui do site Rádio Amantes. Acesse radioamantes.com e também do canal Feras do Rádio no YouTube. Eu já deixo aquele convite, curta, compartilhe, ative o sininho, explore esse canal aqui que é dedicado a você que, assim como eu, ama esse veículo maravilhoso que é o rádio. E hoje eu vou falar sobre Copa do Mundo e eu vou contar uma história bastante interessante aí que envolve inclusive a Rádio Grenal de Porto Alegre, uma das emissoras aí que está firme na disputa da audiência, especialmente do futebol. Ela se dedica à cobertura das coisas da dupla Grenal. É uma emissora que aí incomodou bastante a audiência, inclusive fez com que rádios como a Gaúcha dessem uma modificada aí na sua programação e também até no seu estilo de transmissão para, de repente, não ser surpreendida pelo avanço da Grenal, conhecida aí por muitos como a caçulinha do rádio. Ela é ligada à Rede Pampa de Comunicação. Mas eu quero contar uma história bem anterior a isso, o estágio atual da Grenal, mas antes, para que vocês então entendam por que a Rádio Grenal quase transmitiu uma Copa do Mundo, eu preciso contar o caso de uma outra emissora que inclusive fez bastante sucesso e ela gerou bastante interesse, inclusive da grande mídia, inclusive dos grandes portais. Por isso que eu vou destacar aqui essa reportagem do Terra, publicada no dia 2 de julho de 2013, assinada pelo Fábio de Melo Castanho, Celso Paiva e Dassler Marques. O título é mais ou menos, ele não entrega tudo, mas depois eu até explico para vocês do que se trata. Diz aqui: exclusiva, Rádio do Tocantins investe mais de 2 milhões em confederações. Então, na verdade, é o seguinte, uma emissora de rádio de Miracema, chamada Rádio Cultura. Aqui, inclusive, o texto tem um erro, né? Até vou destacar isso aqui para vocês, né? Que eles falam aqui em Rádio Miracema do Norte, mas na verdade não. O nome da rádio era Rádio Cultura. A cidade é Miracema do Tocantins, né? Muita gente faz essa associação com Miracema do Norte por causa da música da Blitz, mas na verdade então só colocando as coisas nos seus devidos lugares, só deixando claro, Rádio Cultura de Miracema do Tocantins, no estado do Tocantins, então fica tudo claro. Então, a matéria, ela destaca aqui a participação dessa emissora na transmissão da Copa das Confederações, e ela tem como personagem Salomão Carvalho, que ele aqui é apresentado como goiano, da modesta cidade de Itaberaí, e o texto diz aqui que a emissora representa o Tocantins e foi a única de todo o segmento radiofônico a transmitir todos os 16 jogos da competição direto dos estádios. E aqui tem um complemento com aspas do Salomão: Nigéria e Tahiti. E aqui nesse parágrafo ele fala um pouquinho sobre investimentos. Eu quero compartilhar esse parágrafo aqui com vocês, que eu acho que muitos vão entender como é que é a dificuldade de fazer uma transmissão de Copa do Mundo. Então aqui ele tem dificuldades, faz um pouco de mistério para explicar o tamanho do investimento. Mas depois de alguns minutos de conversa ele explica, abre aspas: para fazer uma cobertura meia boca, você precisa de $500 mil, um pouco mais de R$1 milhão. Nosso projeto é de 1 milhão, pouco mais de 2 milhões de reais, $1 milhão, equivalente na época a 2 milhões, pouco mais de 2 milhões de reais, e ele diz aqui, né, o diretor, comentarista e, segundo ele próprio, até mesmo o carregador de equipamentos, né, em coberturas internacionais como essa, você não tem muito aquela divisão, o narrador ajuda a carregar cabos, malas, equipamentos, enfim, nessas horas é que a gente vê, então, a solidariedade dos profissionais. E aqui nesse outro parágrafo algumas outras explicações, né? Então, o potencial de capilaridade do projeto é o que, de acordo com Salomão, pode pagar as contas, não só com a FIFA, mas de viagens, hospedagens e equipamentos, entre outros. Na Copa das Confederações, 188 emissoras espalhadas pelo Brasil retransmitiram os jogos da Rádio Cultura e não cobramos R$1 por isso, aqui a explicação do Salomão, né? E havia um outro tipo de parceria, 16 emissoras na época compraram um pacote diário com boletins, programas e entrevistas produzidos pela equipe de Salomão, o que rende ainda, de acordo com o diretor, R$64 mil no total, muito longe de fechar a conta junto à FIFA. E aqui
O Salomão vai dizer que ele juntou economias, vendeu terrenos que tinha, fez parcerias, e ele ainda faz um desabafo. Não é fácil sair de Tocantins e abrir esse espaço, e o espaço que também foi aberto por ele para a Copa de 2010, Copa América de 2011 e a Olimpíada de 2012. E o Terra, na época, apurou que o direito para transmitir, o valor dos direitos para transmitir a Copa das Confederações via rádio, exige um investimento superior a R$600 mil. E o acesso dos profissionais às partidas é cobrado individualmente. Uma equipe com 3 profissionais precisa pagar por jogo mais R$9 mil. Então, muita gente reclama, né? Especialmente a gente está vendo isso aqui na Copa do Mundo de Clubes, que as transmissões em geral são em loco, porém existe esse valor cobrado a mais aí. Então, o direito de transmissão, ele não te garante um lugar no estádio. Você tem que desembolsar esse valor a mais para você permanecer lá, inclusive até botar repórter atrás do campo, então na zona mista, ou seja, não é nada fácil você fazer uma cobertura de um evento FIFA, tá? A gente coloca aqui Copa das Confederações, mas Copa do Mundo também é a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Seguindo aqui, né, há 3 anos para ir à África do Sul, ele precisou aprender, o Salomão, né, ele precisou aprender a escrever no computador ou mesmo operar o Skype. Hoje ele comanda uma equipe que ele próprio define como otimista na cobertura da seleção. Seu repórter bateu palmas para Daniel Alves depois de uma entrevista coletiva com críticas à imprensa brasileira, o que irritou outros colegas, e já em Fortaleza, seu comentarista durante Brasil e México fumou 5 ou 6 cigarros, o que é proibido pela FIFA. E para complementar, mais aspas aqui do Salomão: nós queremos formar uma grande praça de rádios, queremos unificar a linguagem do Brasil, juntar a ginga do baiano com a malandragem do carioca. Na Copa de 2014, queremos estar na ponta dos cascos. E aqui, fecha aspas, e o Terra complementa: sim, a Miracema do Norte também quer ir ao estádio em todas as partidas do próximo Mundial. Então tá aí, essa emissora, então, ela fez esse projeto de transmissão, liderou uma rede com várias outras emissoras. Muitas importantes acabaram se agregando a esse projeto. Uma delas foi a Rádio Manchete, do Rio de Janeiro, sob a liderança de profissionais da equipe de Rodrigo Campos. E a outra emissora que entrou nessa rede foi justamente a Rádio Grenal. E no dia 17/6/2013, eu fiz esse registro aqui no Rádio Amantes. Tendo como pilar principal o futebol em sua programação, a Rádio Grenal não ficou de fora da Copa das Confederações. Ela está integrando a rede Nossa Copa, cuja cabeça de rede é a Rádio Cultura de Miracema. Além da Grenal, a Rádio Manchete está nessa, e eu destaquei aí um dos gols da partida entre Brasil e Japão, um gol que foi marcado pelo Jô, com a narração de Joel Fraga e as reportagens de Osíris Nadal. Osíris Nadal, que é conhecido repórter do Paraná, e ele tem um bordão sempre nas entrevistas coletivas. Ele começa ou termina a pergunta com: o Paraná te abraça. Então, agora muita gente não sabe de quem se trata, agora já fica sabendo aí. Osíris Nadal, grande Osíris Nadal, a quem eu até mando um grande abraço aí, que acompanha bastante esse material. Tá correndo o Jô, recupera o Brasil, armou contra-ataque, quem sabe o último lance do jogo, um gol brasileiro, que vai-se embora com o Oscar colocou pra Jô, na cara do gol, e o gol! Gol! Uma enfiada de bola de Oscar, 47,5 no finalzinho do jogo. Jô coloca o número que a galera queria. Brasil 3, Japão nada. Osíris Nadal, o que só você viu? A criatividade do paulista Oscar, criado nas bases do Internacional. Foi uma jogada maravilhosa, o lance mais bonito do jogo. Ele quitou-se na defesa, colocou Jô cara a cara com o goleiro cor-de-rosa. Jô apenas deslocou pro fundo da rede. Oscar, um craque de bola, uma jogada excepcional. Completa 3 Brasil, 0 Japão. Seguindo aqui, a transmissão da Copa fez bastante sucesso. Eles conseguiram aí, a Rádio Miracema conseguiu gerar esse noticiário positivo em torno dela, fizeram uma transmissão ok, tudo na ponta dos cascos, só que, porém,
o acaso, o imponderável entrou em ação. Então, no dia 25/9/2013, eu publiquei essa notícia aqui no Rádio Amantes. Morreu na quarta-feira Salomão Venceslau, diretor-presidente da rede de comunicação O Jornal, do qual faz parte a Rádio Cultura de Miracema, no Tocantins. Ele se sentiu mal no começo daquela tarde, foi levado a um hospital da cidade de Palmas, deu entrada, e porém os médicos acabaram confirmando a sua morte. Não houve, infelizmente, apesar de todos os procedimentos, não houve chance de trazê-lo de volta à vida. E aqui eu fiz uma suíte aqui, eu informei que ele ficou conhecido nacionalmente durante a Copa das Confederações, quando ele se transformou em personagem do Portal Terra, que destacou o fato da sua emissora ter adquirido os direitos de transmissão e formado uma grande rede de rádios, da qual fizeram parte a Grenal, a Manchete do Rio, enfim. Essa notícia triste, então, acabou meio que sendo um balde de água fria. Eu preciso contar que o Salomão Venceslau foi um personagem de uma mancada minha, né? Na verdade, assim, eu estava com a Rádio Amantes no ar já, pela web rádio Showtime, então estava a todo vapor, e eu estava naquele afã de fazer entrevistas, né? Então foi mais ou menos um pouco antes, já tinha entrevistado o Willy Gonzer, né? Que uma entrevista sobre a qual eu já falei aqui, e aí eu tive a ideia de conversar com o Salomão para ele contar um pouquinho mais desse projeto. Eu consegui o telefone com ele, e eu liguei. Só que na hora, aparentemente foi ele que atendeu, só que na hora de perguntar, olha, por favor, eu queria falar com o Salomão, eu falei, Sebastião. Aí, é claro, a outra pessoa que estava do lado da linha, provavelmente era o Salomão, aqui não tem Salomão, aqui não tem Sebastião, não, e desligou o telefone. Aí eu me dei conta da mancada, tentei ligar de novo, o telefone tocou, ele não me atendeu, com certeza ele estava bravo, né? Pelo fato de ter sido incomodado, tentei outras vezes, não me atendeu, então perdi a chance de conversar sobre essa rede aí que foi feita para a Copa das Confederações. Então, esse é o registro aí da morte dele, porém, assim, o que eu posso destacar aqui é que é o seguinte, a morte dele não fez com que o projeto fosse abortado. A Rádio Cultura de Miracema, do Tocantins, acabou transmitindo aquela competição, claro, já não houve a mesma repercussão da Copa das Confederações, mas houve essa transmissão, a Rede Manchete integrou essa rede, porém, aí o que eu queria informar para vocês é isso aqui, que infelizmente a Rádio Grenal ela ficou de fora da Copa do Mundo. Então, no dia 26 de maio de 2014, eu publiquei essa informação aqui, a Rádio Grenal de Porto Alegre, emissora totalmente dedicada ao futebol, não terá transmissões dos jogos da Copa do Mundo. Então, aqui informei mais uma vez, tá? No segundo parágrafo, e aqui no terceiro, eu coloquei o seguinte, sem a concorrência da Rádio Grenal e da Rádio Guaíba, e com a Rádio Bandeirantes local entrando em rede com a matriz paulistana, está aberto espaço para que a Rádio Gaúcha, detentora dos direitos de transmissão, consolide mais a sua liderança. Apesar da Bandeirantes ter feito rede com a matriz, teve pelo menos uma situação em que Porto Alegre foi representada nessa cobertura com a presença do Daniel Oliveira, narrando um dos jogos daquela competição, um dos jogos que aconteceu em Porto Alegre. Uma pena que ele teve que vir para São Paulo a fim de fazer isso, uma pena que a Bandeirantes não pagou lá a bagatela de R$9.000 para que ele se fizesse presente no estádio. Mas, de qualquer forma, a Praça de Porto Alegre, ela foi representada. 4 anos depois, o Marco Antônio Pereira iria representar, então, a Band de Porto Alegre na cobertura da Copa da Rússia, em 2018, então ele, o Cláudio Duarte, eu só não lembro quem foi o comentarista do Daniel Oliveira, mas de qualquer forma, foi o Luiz Carlos Reck, agora eu lembrei. Luiz Carlos Reck e o Daniel Oliveira fizeram essa cobertura em 2014, e 4 anos depois, o Marco Antônio Pereira e o Cláudio Duarte, que foi técnico de futebol e naquela época era comentarista da Bandeirantes, eles acabaram então representando a Praça de Porto Alegre numa transmissão nacional. Pois ficou então aquela dúvida, por que a Rádio Grenal não transmitiu os jogos daquela Copa, por que ela não integrou a rede liderada pela Rádio Cultura de Miracema? Então, passados mais de 10 anos, né, pelo menos o que se sabe é o seguinte, não teve nenhuma pressão do grupo RBS, muito se falou, muito se comentou na época, mas não houve isso. Então, o que aconteceu? Na verdade, a própria
próprio Grupo Pampa, que é responsável pela Rádio Grenal, ele preferiu não investir para fazer parte dessa rede. Então, a direção ela tinha pedido para que os profissionais da equipe da Rádio Grenal fizessem os jogos sediados em Porto Alegre. Porém, a cabeça de rede ela já tinha definido as equipes, e então a Grenal não iria ter tantos profissionais assim. Então, haveria a possibilidade de entrar em rede, mas sem equipe nenhuma. Então, dessa forma, a direção achou que não valia a pena o investimento. Eles optaram por fazer uma cobertura alternativa, apenas falando dos jogos, né, fazendo aqueles comentários no ar. Então, a única pressão que veio do Grupo RBS é para não caracterizar uma transmissão durante a programação ao vivo da Grenal. Vale destacar, né, uma rádio que fala de futebol 24 horas por dia e com programação ao vivo. Então é isso. Essa então foi a história da não participação da Rádio Grenal na rede da Copa do Mundo de 2014. Ela também não há em vistas nenhum investimento para que ela transmita a próxima Copa do Mundo, que vai acontecer no México, Canadá e nos Estados Unidos. É isso. Um grande abraço a todos. Eu fico por aqui e até a próxima.